O sorriso do rosto, porque esse assunto é de extrema gravidade. Vamos contar a história de uma mulher que foi agredida pelo marido, pediu a separação e aí começou o drama da vida dela. Porque ela tentou sair daquela situação infernal. Quando tentou se separar, o homem não aceitava a separação. Fez ameaças constantes contra ela, dizendo inclusive que se ela não voltasse para ele, ela não ia ficar com mais ninguém. Bem típico do homem abusador. Agora, esta mulher quer a guarda total do filho de 1 ano e 6 meses. Diante deste quadro violento dele, ela quer agora a guarda total do filho. Esse caso corre na Justiça de Capela. A gente vai entender melhor essa situação na reportagem de Ícaro Novaes. Põe na cena. A quantidade de procedimentos e documentos nas mãos de Michelene são um retrato do que tem sido a vida dela nos últimos anos, desde que resolveu se separar do ex-companheiro. Ela lembra que já no início da relação ele dava os primeiros sinais de comportamento agressivo. Queria uma coisa melhor, mas infelizmente eu casei já grávida. E durante o período da minha gestação, eu era mais na maternidade que em casa. Depois chegou ao ponto de que eu não aguentei mais. Houve a separação porque ele era muito bruto, ele tentava vir em cima de mim. Foi onde chegou ao ponto da nossa separação. Depois do meu filho, com 6 dias que eu estava de resguardo, ele ainda bate boca comigo, tem o meu resguardo quebrado. Então, chegou ao ponto de dar um basta. Né? Sempre conversava com a família dele, a família tentava aconselhar ele, mas ele nunca ouviu os conselhos dos familiares. De acordo com a mulher, o ex-companheiro não tem aceitado a separação. Em uma das oportunidades que tentou uma aproximação, o homem teria ameaçado a ex-companheira e o filho do casal de apenas 1 ano e meio. Quando eu me separei, ele foi para casa da minha mãe me ameaçar. Ele falou que se eu não voltasse para ele me mataria. Nem ele ficava comigo e nem outro. E pegaria o meu filho e também matava. Então, daí, depois desse caso que ele me ameaçou, fui para a porta da minha mãe, eu fui para o boletim de ocorrência, recebi minha medida protetiva, e quando foi no mês de janeiro, na época da moagem da usina Taquari, ele, para terminar a moagem, mesmo com a minha medida protetiva, eu concedi um quarto no fundo para ele, dizendo a ele que eu não morava com ele, mas que eu ia ajudar nessa parte, até porque eu tenho um filho. Tanto ele precisava de dinheiro para se manter, como eu, a pensão do meu filho. O ex-marido também invadiu a casa dela e tentou tirar a própria vida. Onde chegou o ponto de que ele tomou 4 vasos de clonazepam com água sanitária. Ele falava o tempo todo que ia me matar. Eu me tranquei no meu quarto, porque com tudo que eu deixei o portão aberto, ele invadiu a casa e sentou na mesa. Eu fui para o meu quarto e me tranquei. Quando foi depois, no outro dia bem cedo, eu chamei o SAMU. Eram as 10 horas da manhã. Chamei o SAMU perguntou quanto que estava os batimentos dele, cardíaco. Eu falei que eu não sabia, porque ele estava agressivo. E aí foi onde eles mandaram que chamasse a polícia, porque eles estavam em uma diligência. Depois que eu chamei as polícias, fui até a delegacia de Capela, contei o caso, eles vieram. Nós viemos tirar o senhor da casa da dona Michelene. Ele disse, daqui eu só saio morto. Nas mãos, Michelene mostra o boletim de ocorrência e a medida protetiva que conseguiu contra o ex-companheiro. Agora, na justiça, eles brigam pela guarda do filho. E na audiência realizada nesta semana, não houve acordo. Desde o mês de junho que eu venho cobrando a pensão de meu filho, que já é 9 meses que ele não dá um centavo. E o acordo que o promotor fez foi para ele pagar da 1.171 de entrada, mas para ele tanto faz, tanto fez. Ele está trabalhando, mas a pensão não fiz questão tanto como eu estou fazendo, para que ele não conceda a guarda de levar meu filho de 15 para casa dele, porque ele não tem condições nenhuma de pegar meu filho, nem a família dele tem. Ele está querendo usar nosso filho, porque os filhos são os pontos fracos de todas as mães, inclusive o meu. Porque se ele já me ameaçou, tem medida protetiva, ele sabe que eu não quero ele. Casar, devo casar de novo, porque eu tenho 43 anos. Então, ele tem que acostumar com a separação e saber que ele não tem possibilidade nenhuma de pegar meu filho. E que meu filho corre risco, tanto meu filho quanto a mim.
Enquanto não chega a um acordo na esfera judicial para a guarda e pensão do filho, a dona Michelene vive com medo. A ameaça do ano passado ainda permanece na mente dela e ela teme que o ex-companheiro possa fazer o pior. Eu temo pela minha vida sim. Temo sim, porque ele saiu da Pirunga já uma vez, 4 horas da tarde de bicicleta, chegou lá na minha porta, era 10 horas da noite, batendo na minha porta, e eu temo sim, eu temo. Eu temo porque Capela é grande, eu sempre tenho minhas coisas para resolver na cidade, e eu não vou estar assustada. Então eu temo sim, temo sim. Ele é capaz de te matar? Ele é capaz. Ele é capaz porque ele falou pra mim uma vez, e como ele falou lá, que se eu não votasse pra ele, eu não ficaria com homem nenhum mais, porque ele ia me matar. Sim, ele é capaz, e isso é provado porque a gente mostra aqui todos os dias homens que cumprem a ameaça que fez. Eu quero pedir ao povo de Capela, já que infelizmente muitas vezes nossa área jurídica, nossa área policial, enfim, muitas vezes falha. Pessoal que conhece ela, que conhece ele, de alguma forma se torne vigilante nesse caso, porque é um caso que, além da agressão, agora tem uma tentativa de feminicídio, né? Pelo que está relatado. Outra coisa, viu, minha amiga? Você tem 43 anos, está começando a vida. Disse aí que não casa de novo, não casa por quê? Não acredite no que nos dizem, não, viu? Você tá ótima, tá nova, tem um futuro grande pela frente. Mas vamos falar da parte mais séria dessa história em relação à sua vida, em relação à guarda do seu filho. E para isso, eu chamei Valdilene Martins, que eu costumo dizer aqui que é a nossa consultora jurídica, porque ela sempre nos tira algumas dúvidas em relação a casos relacionados à violência contra a mulher. De antemão, Valdilene, eu te agradeço a disponibilidade, que eu sei que seu tempo é bastante corrido, mas a gente fica nessa dúvida, até eu que tenho muitos anos nessa área, tinha essa dúvida. Um homem que tem uma medida protetiva, ele pode ter a guarda do filho compartilhada, ele automaticamente perde? Como é que funciona isso? Bem, boa noite, Mariana, boa noite, senhoras e senhores aqui, telespectadores, quem está vendo a gente aqui. É uma honra estar sempre aqui, é um espaço que eu agradeço sempre. Mas olha, essa é uma questão que sempre vem em todos os problemas, em todos os momentos que tem a violência doméstica familiar. A primeira coisa que a pessoa tem que saber é que a guarda compartilhada, ela é regra, mas nem sempre ela é viável. Como é que você tem medida protetiva? Não é brincadeira não, gente. Se existe uma medida protetiva, é porque há risco, sim, de morte, há risco da mulher perder a integridade física dela. Então, não subestimem homem agressor. Olha, homem autor de violência doméstica familiar é o pior, é a escória do crime. Eles são piores do que qualquer outro criminoso. Não pense que porque ele é seu colega de trabalho gentil, porque ele é um bom profissional, ou porque ele é o vizinho legal, o tio legal, ele não mata, não. Eles matam, eles estupram, eles tocam fogo, eles chutam mulher grávida, sabe? Eles fazem barbaridade. Eles matam, inclusive, os próprios filhos. Quem xinga, bate, quem bate, mata, quem mata é criminoso. Qualquer crime, quem comete é criminoso. Então o que é que acontece? Pelo caso que essa moça falou, a guarda compartilhada não é viável nesse caso. Existe, inclusive, Mariana, vou deixar aqui claro para vocês, um projeto de lei, número 2491 de 2019, de um senador de Alagoas, do Podemos, Rodrigo Cunha, que fala da guarda compartilhada ser impossível nesses casos, que impede, inclusive, a guarda compartilhada. Porque seria você abrir um canal para mais violência. Porque a guarda compartilhada quer dizer o quê? Que eu tenho um canal urbano, né, gentil, de educação com aquele ex-marido, pai da criança. E no caso desse não tem. Um homem que ameaça, que diz que vai matar, né, ele mata, não duvide. Então essa mulher se preserve, como você bem disse, a sociedade haja, faça a sua parte, junto com o Estado, sociedade, as famílias, as igrejas, é uma força-tarefa que protege essa mulher. Então não é viável a guarda compartilhada nesse caso, e eu quero deixar claro, a guarda que não é compartilhada unilateral não impede a convivência. Ele pode continuar tendo a convivência, claro, regrada, e na minha opinião, pelo pouco que eu vi desse caso, se eu fosse advogada dela, eu já pedia uma guarda unilateral e que ele tivesse direito à convivência monitorada pelo serviço social, porque um homem desse é capaz de sequestrar a criança.
você vê bem claro que ele usa a criança como moeda de barganha. E eles fazem muito isso nos processos. Então, esse projeto de lei do senador, ele já está em forma definitiva, ele já passou pela aprovação do CCJ e dia 23 de agosto, né, foi aprovado. Com fé em Deus, ele vai virar lei, que é para isso ser bem claro. O Ministério Público vai analisar, né, o casal, o ex-casal, né, o pai e a mãe, vão ser avaliados para ver se essa guarda compartilhada pode existir. Mas o que é que acontece? De regra, né, nesses casos, quando se institui a guarda compartilhada, o homem agressor, ele quer se inserir na vida da mulher. Ele quer pegar a criança a hora que ele quiser, ele quer ir lá na casa, ele quer ver se a mulher tem outro relacionamento. Às vezes ele já sai do relacionamento com outra mulher, com outra pessoa. Mas ele faz isso. Então, infelizmente, são pessoas que não têm senso, que não têm noção. Eles querem controle, eles querem... Não tem amor a ninguém, eles não amam as crianças. E o processo civil precisa se comunicar com o processo criminal. Então, no âmbito civil... O juízo que está lá, o juiz ou a juíza que está no processo civil tem que saber o que está acontecendo no processo criminal. Para saber se aquele cara, se aquele pai, se aquele acusado da agressão tem capacidade de ter essa guarda compartilhada e essa convivência com a criança. Senão vai ser mais problema. Isso pode afetar o desenvolvimento da criança. E lembrem que a guarda, quando a gente fala de criança, o que vale é o melhor interesse da criança. É o princípio do melhor interesse da criança. Então não é o meu, não é o seu, não é o do pai, não é o da mãe, é o da criança. Então, se vive desse jeito, qual é o pai que é bom torturando uma mãe desse jeito? Qual é a criança que vai achar um pai bom ele fazendo isso com a mãe dele? Não existe, gente, um homem bom pai, se ele é um pai, se ele é um marido agressor. Não existe. Porque o povo pensa que bom pai é quem compra comida, quem paga as contas, só isso. Gente, ninguém é pouco não para viver só do que come. Uma família tem que ter afeto, amor, respeito, mesmo que ela esteja separada. Então, se um homem não promove isso, ele não pode ter uma convivência, né, dividida desse jeito. Ele não pode ter responsabilidades compartilhadas, porque você precisa conversar, você precisa dialogar. Vamos decidir qual é a escola que a criança vai estudar. Você vai buscar no médico, ou você vai levar para fisioterapia, ou você vai levar para o inglês. Então, se não existe esse convívio, não tem como ter guarda compartilhada. É simples, desse jeito. Tem que ter o olho na situação. Cada caso é um caso, mas a regra é essa. Homem agressor, eles são todos assim. Não tem amor a ninguém, são covardes e fazem tudo para subjugar a vítima. E mesmo longe, eles não pensam duas vezes de usar os filhos e as filhas para causar mais sofrimento à mãe. Então, gente, ficou muito claro que não ter a guarda não significa não conviver com a criança. Eu tinha um monte de coisa para perguntar a Valdilene, mas ela é tão boa que ela responde tudo numa pergunta só. Então eu deixo agora a câmera aberta aqui, Valdilene, para você dizer para quem está em casa, por favor, o contato do Instituto Ressurgir. Você que está em casa, você, minha amiga mulher que sofre violência doméstica, ficou com algum tipo de dúvida em relação à medida protetiva, descumprimento da medida protetiva, guarda do filho nessa relação, você pode entrar em contato com a Valdilene. Se ela não puder te atender, ela vai indicar algum profissional da área. E no Instituto Ressurgir, você faz esse contato totalmente gratuito, né? Qual o telefone para a gente colocar na tela? E desde já eu agradeço, Valdilene, pela presença aqui. Eu que agradeço e parabenizo vocês da TV Atalaia mais uma vez por esse trabalho que vocês desenvolvem de grande utilidade pública. Vocês não sabem como uma matéria dessa pode salvar vidas, né? Parabenizo mesmo o trabalho, vocês, essa equipe toda, que a gente vê Mariana aqui, não está vendo esse pessoal maravilhoso que está aqui, né, participando de tudo. Então o Instituto é o 799-8852-1850. 799-8852-1850. Manda sua pergunta pelo Zap, procure saber, marque para conversar com a gente, que a gente dá todas essas explicações. Realmente, às vezes não tem um processo no âmbito criminal, mas no âmbito civil está lá a demanda, todo o sofrimento que a mulher tem, porque o homem quer pegar a criança para usar como forma de violentar mais uma vez aquela mulher. Então é isso, muito obrigado pelo espaço mais uma vez. Muito obrigada, Valdilene. A gente vai seguir aqui, minha gente, com o Cidade Alerta Sergipe.